Olá, pessoal, tudo beleza? Vamos fazer aqui uma síntese da nossa primeira aula de construções rurais na retomada aqui do ensino remoto. Então, hoje eu vou reapresentar para vocês alguns conceitos e mostrar também os tipos de construções rurais que nós estudaremos durante a disciplina. Então, começando aqui, eu faço a primeira pergunta: o que são as construções rurais? Então, como definição, está escrito aqui que constitui um conjunto de instalações que complementam o sistema de produção. Deve atender a determinadas condições. Uma boa construção rural, pessoal, tem que permitir a higiene, permitir lavar o espaço, porque a gente sabe que se não fazer esse processo de higienização, a gente pode ter as contaminações. E as contaminações podem afetar, no caso de construções para vegetais, pode afetar a fitossanidade do vegetal. No caso de criações, pode também trazer diversas patologias para essas criações e, consequentemente, influenciar diretamente aí na rentabilidade da atividade. Portanto, as construções rurais deve-se, ao desenvolver um projeto de construção rural, deve-se pensar na higienização. A orientação também é muito importante, porque quando a gente fala no conforto térmico, tanto para um viveiro, por exemplo, para as plantas, e elas receberem luminosidade de forma equitativa, de forma igual ou similar, e quando a gente fala de animais também, da mesma forma, de ter a mesma temperatura uniforme ali numa granja, por exemplo, então a orientação, isso aqui vai ser um fator preponderante também para você conseguir uma melhor viabilidade econômica na atividade. Ainda as condições quanto à funcionalidade, né, para qual tipo de função está sendo desenvolvida aquela construção rural, qual o objetivo dela, então isso também vai influenciar, e também, evidentemente, o custo. Uma das estratégias que a gente utiliza para minimizar o custo de uma construção rural é sempre valorizar os materiais que você tem disponível na região. Então, essa é uma estratégia. Se você vai construir um curral, o que você tem ali na região disponível para a construção desse curral? Da mesma forma, se for um viveiro, quais as madeiras ali que eu tenho disponíveis? Eu tenho algaroba, eu tenho eucalipto. Então, procurar sempre valorizar esses materiais disponíveis na propriedade. Evidentemente que sua eficiência irá implicar em grande parte, e eu digo uma grande parcela mesmo, no sucesso da atividade. Portanto, esses aqui são alguns dos critérios básicos que você deve pensar antes de desenvolver um projeto de construção rural. As construções rurais ainda devem atender às seguintes condições, só enfatizando aqui de novo, ó, devem ser higiênicas. Uma estratégia, pessoal, nas mais diversas construções rurais que a gente desenvolve, a gente precisa da água para fazer essa higiene. Daí a importância de estar trabalhando ó, em um local próximo à água ou que permita você fazer um abastecimento de água, ter ali um reservatório, tá? Seja ela uma pocilga, um curral, uma granja, por exemplo, então você vai precisar de água. Tanto para fazer essa parte de higienização e também prever ali um local para os resíduos, tá? Lógico que isso aqui varia de tipo de construção para construção. Nós citamos na aula, por exemplo, na aula transmitida ao vivo, que no caso na atividade da suinocultura, né? Então, se eu estou fazendo lá uma pocilga, por exemplo, ou uma granja de suínos, evidentemente que eu tenho que estar preparado para esse resíduo, para esses resíduos, tá? Eu tenho que estar preparado para dar um destino correto para eles. Eu não posso simplesmente lançá-lo no solo, que eu sei que vai ser prejudicial ao meio ambiente. Uma das estratégias que pode ser utilizada é uma outra construção rural, que é o biodigestor. E aí, nas aulas futuras, a gente pode explorar um pouco mais sobre essa tecnologia, que vai permitir transformar o resíduo em adubo e também em gás. Devem ser bem orientados no terreno, já falamos sobre isso aí, quanto à orientação. Esse terreno, pessoal, deve ter um fácil acesso, tá? Então, você, por exemplo, se eu for trabalhar com um viveiro de produção de mudas,
eu tenho que ter uma acessibilidade boa para carregar, inclusive as estradas até o acesso tem que ser também de boa qualidade, não inviabilizando, por exemplo, o trânsito em dias de muita chuva. Deve ser o mais simples possível, mais econômicas, porém tem que ser funcionais, tem que ter boa durabilidade e também oferecer segurança, né? Tanto para as pessoas que por ali vão atuar, quanto também para os próprios animais, se a gente está falando aqui de construção rural para animais, tá? Devem permitirem o controle de, de variações climáticas, né? E permitir também uma expansão. Então, você controlar, você arejar isso, você controlar os fatores climáticos, e quando eu falo aqui de fatores climáticos, eu estou falando de temperatura, estou falando de umidade relativa do ar, estou falando da presença do vento, da questão de chuva, né? Que às vezes pode afetar, tudo isso pode afetar o bem-estar do animal ou de uma planta e, consequentemente, reduzir ali os ganhos que a gente vai ter. Ainda deve-se pensar em uma possível expansão. Então, eu entrei, por exemplo, fiz o projeto de uma granja, mas futuramente aumentou a demanda. Esse local que eu estou fazendo tem possibilidade de fazer uma expansão, então isso também deve ser pensado, tá? Aquilo que a gente falou, eu volto a frisar, devem ser de baixo custo e racionais. Quando a gente fala de racionais, é de usar os recursos naturais de forma racional. Quais são os recursos naturais? É o solo, a água, são os vegetais, tá? Então, os materiais eu tenho que fazer o uso, priorizar o que eu tenho disponível na propriedade, tá? Tem que verificar também se aquela atividade que você está introduzindo, se tem mão de obra qualificada, principalmente quando a gente está falando de um empreendimento maior que vai precisar fazer contratações. Evidentemente que a gente trabalha aqui num viés mais voltado para a agricultura familiar, e na agricultura familiar, a mão de obra é desenvolvida pela própria família. Lógico que pode contratar um ou mais funcionários. Alguns tipos de construções rurais. A casa é um tipo de construção rural, tá? A casa do colono, chamada, né? Ou até a própria casa do agricultor familiar. Portanto, o técnico em agropecuária tem que ter essa concepção de conseguir interpretar uma planta de uma casa do colono e até mesmo desenvolver essa planta também e acompanhar a execução de um projeto destes. Pocilga, né? Pocilga, que são as unidades destinadas à criação de porcos, mesmo na criação de porcos caipira, eu vou precisar ali de uma pocilga que tem as instalações mínimas, né? Como maternidade, e outras salas mais. E no caso de uma condição maior, a gente já tem as granjas suínas, né? Que são galpões, que são unidades maiores, com maiores quantidade de divisão também, com aquelas baias, né? Então, todas aquelas unidades para cada tipo de etapa de desenvolvimento do animal. Aqui é um aprisco, o aprisco é a unidade aqui para caprinos. Veja bem, olha o detalhe, olha a especificidade. Então, se você for desenvolver qualquer tipo de construção rural, a primeira coisa que você precisa fazer é estudar sobre as especificidades em relação às exigências para aquele tipo de animal. Então, essa estrutura, por exemplo, tem essa altura aqui, e isso aqui é para facilitar a limpeza. Então, veja bem que nesse tablado aqui, existe aqui, ó, espaços entre uma tábua e outra, para permitir o escoamento das fezes. E aqui, consequentemente, é onde você vai fazer a limpeza e vai aproveitar essas fezes como adubo. Então, esses animais são muito sensíveis às patologias, a doenças, a verminoses, e se ele fica dormindo em cima das suas próprias fezes, consequentemente, vai favorecer uma contaminação. Portanto, é uma instalação aqui apropriada para os caprinos, tá? Caprinos e ovinos. Os currais, né? Currais aí a gente tem diferentes tipos de currais em função da atividade. Tem currais ali para um sistema de semi-confinamento, para um sistema de confinamento, curral de apartação. A gente tem ali também as unidades que fazem parte ali, né, o bezerreiro e diversas outras unidades. O modelo, o tipo de material vai depender também da finalidade, vai depender do que você tem disponível na região, mas o fato é que você também precisa estudar os diferentes modelos e nós vamos discutir isso nas próximas aulas e verificar qual é o melhor curral que se encaixa dentro da atividade que eu pretendo desenvolver.
As barragens também são construções rurais, tá? Que a gente deve acompanhar. Então, aqui precisa se conhecer o solo, precisa se conhecer um pouco dessa bacia hidrográfica para antes de fazer uma construção dessa, tá? Precisa entender aqui a inclinação desse talude, e, portanto, é uma atividade também que diz respeito às construções rurais. O engenheiro agrônomo, por exemplo, ele está habilitado em assinar projetos de barragem de terra, né, barragens de terra com até 5 metros de altura desse talude, né? O talude é essa parte aqui chamada de talude. Aqui eu tenho a montante e abaixo a gente tem a parte chamada jusante. Então vamos discutir um pouco também, até porque a gente está no semiárido e no semiárido uma das construções rurais que a gente mais precisa são aquelas construções destinadas ao armazenamento de água. Falando em armazenamento de água, está aqui um reservatório, também uma construção rural. Daí a importância que a gente já vem falando para vocês e reforçamos na aula ao vivo, de que para fazer uma boa construção, para desenvolver um bom trabalho, precisa conhecer as principais fórmulas matemáticas. Portanto, para fazer uma construção dessa aqui, comprar a quantidade correta de materiais, nem a menos nem a mais, a gente precisa fazer conta, tá? E são contas simples, são regras, geralmente regra de 3, que permite você determinar desde o volume. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o volume dessa caixa, então eu sei que volume é a área da base vezes a altura. Portanto, pessoal, basta você medir essa altura, tá? Ou se você está fazendo um projeto, estipular uma altura e saber qual é o valor ou do raio ou do diâmetro. Lembrando que o raio é do centro a qualquer extremidade e o diâmetro é de uma extremidade na outra, passando pelo centro. E aí a gente aplica a formazinha de área para uma circunferência, tá? Que vai ser a área, vai ser πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Achei a área, multiplico pela altura. Se essa área tiver em metros quadrados e a altura tiver em metros, eu vou achar o volume desse reservatório em metros cúbicos, tá? Se eu quero converter para litros, basta multiplicar por 1000. Então, nós vamos desenvolver vários exemplos de cálculo como este, tá? Porque são importantes para você fazer, de fato, aí esse planejamento. Evidentemente que eu considerei como se ela fosse a partir daqui, mas essa caixa, esse reservatório pode ter também uma profundidade. Da mesma forma, se é uma caixa também retangular, uma caixa quadrada, é assim que se calcula o volume também, e tendo essa dimensão, essa circunferência, por exemplo, o valor desse perímetro, eu consigo também calcular a quantidade de materiais que serão utilizados nela. Então, são situações como essas que a gente vai estar desenvolvendo aí nas nossas próximas aulas. Aqui, por exemplo, aqui não está escrito viveiro aqui, mas não é um viveiro, né? Que são tanques para a criação de peixes, né? De tilápia, por exemplo. Então, aqui também exige o dimensionamento, você precisa conhecer da atividade, tá? E agora aqui sim, o viveiro, né? Então, para construir um viveiro, eu tenho que saber quais os tipos de materiais que eu vou utilizar. Esse telado aqui, por exemplo, é chamado também de sombrite, se ele vai ser de 50% ou vai ser de 70%. Isso está relacionado diretamente à exigência da planta. O espaço entre um canteiro e outro, né? Tem que permitir a passagem de um carrinho. A distância entre os esteios aqui. Se eu vou utilizar arame, o sistema de irrigação. Embaixo aqui, se eu vou usar, por exemplo, uma brita para que eu não tenha esse tipo de alagamento que está tendo aqui, que a gente pode observar, por exemplo. Então, são diversos fatores que influenciam na hora de você fazer o planejamento de um viveiro. E em relação ao viveiro, vai ser o primeiro projeto que a gente vai desenvolver. Nós vamos desenvolver um projeto na área vegetal e outro na área animal, e vocês vão ficar livres aí para já pensar em um projeto de construção rural. Pode ser uma barragem, pode ser uma barragem de terra, pode ser um reservatório, pode ser um biodigestor, pode ser uma casa do colono. Então, vocês terão que fazer também um projeto aí durante a disciplina e a gente vai dar essa orientação. Faremos juntos aqui um projeto de um viveiro e um projeto na área animal. Eu ainda vou ver qual criação, se vai ser na área de bovinocultura, se vai ser na área de equinocultura, se vai ser na área de suinocultura, avicultura. Vamos discutir juntos e fazer esses dois projetos. E o restante vocês irão apresentar por meio de seminário,
também um projeto na área de construções rurais, tá? Lembrando que os pré-requisitos para a elaboração e implantação do projeto, né, é conhecer primeiro aquela atividade que eu estou estudando, tá? Se é a bovinocultura, eu tenho que estudar a bovinocultura para entender as especificidades desses animais, e assim sucessivamente. E aí, como a gente falou agora, a gente vai precisar fazer conta. Para fazer as contas básicas, a gente tem que ter uma noção de geometria, tá? Então, as medidas lineares, as medidas de área e de volume serão bastante utilizadas a todo tempo. Então, se eu quero construir um curral, eu tenho que saber qual o tamanho de área cada unidade animal necessita, tá? Se são vacas, por exemplo, para lactação, uma ordenhadeira, uma ordenha, uma sala de ordenha. Então, eu preciso conhecer essas especificidades dos animais para, assim, fazer o meu cálculo e dimensionar em função da quantidade de animais que eu tenho. Da mesma forma, não viver. Localização, tamanho, tipos de materiais e conhecer um pouquinho de escala, vocês como técnico, para na hora de executar um projeto e conseguir trazer aquelas medidas que estão ali no papel para a realidade. Portanto, nas próximas aulas a gente acaba aprofundando um pouco mais sobre esses temas, tá? Então, aí a próxima aula a gente vai começar a fazer o projeto, e o primeiro projeto que a gente vai começar a fazer vai ser o projeto sobre viveiro. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula, só foi mesmo um bate-papo, e aí a partir da próxima aula a gente começa a aprofundar aí sobre as construções rurais no cotidiano. Tá bom? Forte abraço.